E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom, tô de volta aqui no YouTube novamente. Fiquei um tempinho sem gravar alguns vídeos, porque eu tive uns probleminhas com equipamento, essas coisas. Meu celular acabou dando probleminha, ficou com memória cheia. Mas eu consegui contornar aí um pouquinho esse problema. Bom, tô de volta aqui para resolver algumas questões de juros simples. Esse vídeo eu fiz especialmente para os meus alunos lá do Centro Educacional Manuel Teixeira Leite de Iraquara, que estão se preparando aí para o Enem, e aí nas nossas últimas aulas a gente viu justamente esse conteúdo aí. Mas se você não é meu aluno, está assistindo esse vídeo aí, curta, compartilhe esse vídeo, comente aí também se ficou alguma coisa, se ficou alguma dúvida, se gostou da resolução, se tem alguma coisa para complementar, e se inscreve no canal também. Não se esqueça de se inscrever no canal, certo? Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou estar resolvendo 3 questões de juros simples, de uma lista que eu deixei para vocês. Eu acredito que vocês já devem ter visto essa lista, justamente para complementar um pouquinho do que a gente viu na sala de aula, que não deu tempo aquele dia. A nossa primeira questão é uma questão do vestibular da Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. E o enunciado é esse daí, ó. A chegada da televisão no Brasil facilitou o acesso à informação. Com o avanço da tecnologia, os aparelhos estão cada dia mais modernos e, consequentemente, mais caros. Um consumidor deseja adquirir uma televisão com tecnologia de última geração. Enquanto aguarda o preço da televisão baixar, ele aplica o capital disponível de R$ 3.000 a juros simples de 0,8% ao mês, em uma instituição financeira por um período de 18 meses. O montante ao final desse período é igual a... Então, é isso que a gente quer determinar aí. Embora essa questão ela tenha um enunciado um pouquinho grande, o que vai interessar para a gente nesse caso, ó, é o que está dessa parte aqui para frente, ó, essa parte amarela aqui para frente, que é onde vão ter os dados que a gente vai precisar. Então aqui, ó, a gente tem o capital inicial, que ele já fornece aqui, ó, são R$ 3.000, que é o que ele vai deixar aplicado. A gente tem também que o problema fornece aqui, ó, a taxa de juros, que é de 8%, e é ao mês essa taxa de juros, ó, 0,8%, corrigindo, 0,8% ao mês. E a gente tem também aqui, ó, um período de 18 meses. Então a gente tem aqui as informações que a gente precisa. Veja que esse problema aqui, ó, ele quer saber o montante ao final desse período. Então, como a gente sabe, o montante é o resultado da soma do capital inicial com os juros. Então a primeira coisa que a gente vai fazer nessa ocasião aqui, ó, é determinar os juros dessa operação que ele fez aqui, ó, desse período que ele deixou o capital investido. Relembrando, a fórmula, a equação que a gente utiliza para o cálculo dos juros é essa aqui, ó. J é igual a C vezes I vezes T, e isso tudo aqui, ó, dividido por 100, ok? A gente tem o capital, tem a taxa de juros e tem o tempo. Basta então a gente substituir cada um dos valores na equação. Então J vai ser igual. O capital a gente tem que é R$ 3.000. A taxa de juros a gente tem também, que é de 0,8%. A gente coloca ela assim, ó. E o tempo a gente tem também, que é de 18 meses. Isso tudo aí, ó, dividido por 100. Só lembrando, pessoal, que às vezes vocês podem encontrar algumas variações dessa fórmula aí, ó, sem o 100, por exemplo, mas a gente vai utilizar com mais frequência essa fórmula aqui com essa estrutura que a gente está vendo. Lembrando que, como ela tem o 100 aqui no denominador, no momento em que a gente insere a taxa de juros aqui, a gente vai inserir ela exatamente como ela aparece aqui, ó, no enunciado. Então, feito isso aqui agora, ó, eu posso começar a operar. Eu tenho 3.000 vezes 0,8 vezes 18 dividido por 100. Então, a primeira coisa que eu posso fazer aqui nessa ocasião é escolher um desses valores aqui para dividir por 100 para facilitar o nosso cálculo. Como 3.000, eu posso escolher o 3.000 aqui para dividir por 100, justamente porque o resultado dessa divisão deles aqui vai me dar um número inteiro, tá? Não vai me dar um número decimal. Então eu sei que quando eu dividir ali, ó, 3.000 dividido por 100, né, como se eu eliminasse 2 zeros aqui e 2 zeros aqui também. Eu vou ter 30 vezes 0,8 vezes 18. E aqui, ó, o resultado dessas multiplicações aqui, ó, vão gerar para mim, vai informar para mim que o juro dessa operação foi de R$ 432. Esse aqui é o juro da operação.
Mas o problema é que é saber o montante ao final do período. Então, ó, o montante, como a gente já sabe, é o capital mais o juro da operação. Então a gente vai ter o seguinte, ó, o montante vai ser, o capital a gente já sabe que é de R$3.000, mais o juro da operação aqui, ó, R$432. A soma desses dois valores aí, então, vai dar para a gente, ó, um montante de R$3.432. Pronto. Então, passado esse tempo aí, ó, o camarada colocou R$3.000 a juros simples de 0,8% ao mês durante um período de 18 meses. Ao final desse período, ele vai coletar aqui, ó, o montante de R$3.432. O enunciado ele é um pouquinho grande, mas a resolução dessa questão aí ela é bem mais simples, tá? Não tem muito mistério. Então, vamos para a próxima questão agora. Bom, nessa questão aqui agora a gente tem o seguinte, ó. Uma conta telefônica trazia a seguinte informação: contas pagas após o vencimento terão multa de 2% e juros de mora de 0,04% ao dia, ao serem incluídos na próxima conta. Sabe-se que Elisa se esqueceu de pagar a conta do mês de agosto, no valor de R$255. Na conta do mês de setembro foram incluídos R$7,14, referentes ao período de atraso de pagamento do mês anterior. Com quantos dias de atraso Elisa pagou a conta no mês de agosto? Então vamos lá. Nessa questão a gente já tem que ter um raciocínio um pouquinho diferente do que foi a anterior. Então a gente tem o seguinte, a gente tem algumas informações aqui, ó. A gente sabe que nessa ocasião, ó, quando tem um atraso da conta, ó, Elisa ela paga 2% só pelo atraso, de multa por atraso, tá? E mais 0,04% do valor da conta por dia de atraso. Então, olha só por ela ter atrasado a conta, ela já vai pagar 2% do valor da conta. É a multa pelo atraso. E para cada dia de atraso, ela vai pagar 0,04% do valor da conta. Para cada dia ela paga essa porcentagem aqui. E aí a gente sabe o seguinte, ó, a conta dela, normalmente, o valor da conta dela, ó, é esse aqui, R$255. Mas aí, ó, essa conta, isso aqui foi o que ela pagou no mês de agosto, com um pouquinho de atraso. E no mês de setembro, ela teve que pagar com juros. Juros de R$7,14. Teve esse acréscimozinho aqui, ó. Então, o que a gente precisa saber? Esses R$7,14 aqui, ó, é o valor que é referente ao acréscimo dos 2%, mais o acréscimo do 0,04% pelos dias de atraso, que a gente não sabe ainda quantos são. Então, veja só, nessa primeira etapa, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente vai determinar nessa situação aqui, ó, é quantos são esses 2% aqui. Esses 2% é do valor da conta. Então, a gente vai determinar, ó, 2% de 255, que é o valor da conta, o valor normal da conta dela. Então, se eu quero determinar esse valor, 2% é 2 sobre 100 vezes 255. Isso aqui vai me dar o seguinte, 2 vezes 255 dá 510 sobre 100. Fazendo aqui uma divisão por 100, ó, o que eu vou ter? 510 dividido por 100, isso aqui vai resultar para mim que esses 2% ó, equivalem a R$ 5,10. Então, esse aqui é o valor da multa que ela paga por atraso. Então, só dela ter atrasado a conta, independente de quantos dias foram, só por ela ter atrasado, ela paga esse valor aqui. A gente precisa descobrir agora, ó, quantos reais equivalem a esses 4% aqui por dia, ó, 0,04% por dia de atraso. Então, se ela pagou ali R$ 7,14 de acréscimo, e desses R$ 7,14, a gente sabe que R$ 5,10 é somente a multa por atraso. Então, sobra para a gente aqui, ó, uma quantia de R$ 2,04, que é a multa que ela pagou pelos dias de atraso. Somando todos os dias de atraso da conta dela, ela pagou esse valor aqui. E agora a gente precisa saber quantos dias, afinal de contas, ela atrasou essa conta dela aí. Ó. Vamos pensar agora com a equação. A gente tem um capital, que é de R$ 255, né? O valor da conta dela. E aí esse capital, ó, ele está correndo com uma taxa de juros de 0,04%. E a gente não tem o período
O período a gente não sabe. A taxa de juros aqui é de 0,04% ao dia, que é juros por dia de atraso. E o período a gente não sabe, mas a gente sabe que os juros decorrentes desse atraso aí, são esses aqui, R$ 2,04. Tendo essas informações aqui agora, a gente pode substituir na equação. J vai ser igual a C vezes I vezes T, isso tudo aqui, dividido por 100. A gente tem o J, a gente tem o C, a gente tem o I, a única informação que a gente não tem ainda é o T. Então a gente vai substituir, Fazendo a substituição, a gente vai ter então, 2,04 é igual ao capital inicial, que é de 255, vezes 0,04 vezes o tempo que a gente não conhece ainda. Isso tudo dividido por 100. Nessa etapa aqui agora, para eu eliminar esse 100, eu quero eliminar esse 100 aqui do denominador, porque se eu dividir qualquer um dos números acima, eu vou ter outros valores em números decimais. Então eu não quero isso por enquanto. Então eu vou multiplicar essa equação toda por 100. Tá? Então eu vou ter aqui 2,04 vezes 100 vai ser 204. 100, quando eu multiplicar aqui em cima, ele vai cortar com o de baixo aqui. Então 255 vezes 0,04 vezes o tempo, que eu não sei qual é ainda. Esse produto aqui, essa multiplicação, eu vou ter o seguinte resultado. 204 vai ser igual a 255 vezes 0,04, isso aqui vai dar para mim 10,20t. Agora, para eu saber o valor de t, eu tenho esse valor multiplicando aqui, vou passar ele para o outro lado, dividindo. Vou fazer isso aqui na parte de cima. Então, eu vou ter que t vai ser igual a 204 dividido por 10,2, 10,20. Então, t vai dar para a gente um valor ali de 20. 20 o quê? 20 dias, que foram os dias de atraso que Elisa pagou a conta dela. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos para o próximo, então. Nessa questão agora, pessoal, a gente tem o seguinte. Uma quantia foi aplicada a juros simples de 6% ao mês durante 5 meses e, em seguida, o montante foi aplicado durante mais 5 meses a juros simples de 4% ao mês. No final dos 10 meses, o novo montante foi de R$ 234. Qual o valor da quantia aplicada inicialmente? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dividir esse problema em duas aplicações, né, que é como ele está falando aí. Teve uma primeira aplicação, depois dessa primeira aplicação, houve uma segunda aplicação. Na primeira aplicação, a gente tem um capital que eu vou chamar de C1, que a gente não conhece ainda. A gente tem uma taxa de juros, que a gente sabe qual é, que é de 6% ao mês. E a gente tem um tempo também, que é de 5 meses. E aí, essa aplicação rendeu juros, J1, que a gente também não conhece. E rendeu também um montante 1, que a gente também não conhece. E aí, depois dessa primeira aplicação, houve uma segunda aplicação. Nesta segunda aplicação, a gente tem o quê? A gente tem que o capital desta segunda aplicação é igual ao montante da primeira aplicação, como o problema está dizendo ali. O montante foi aplicado durante mais 5 meses, o montante da primeira aplicação, que a gente também não conhece ainda. Isso aqui, ele foi aplicado nessa segunda aplicação, ele foi aplicado agora com uma taxa de 4% ao mês, durante o período também de 5 meses. E isso gerou, já nessa segunda aplicação ali, que o problema já dá, gerou um montante de R$ 234. E o juro dessa segunda aplicação a gente também não tem por enquanto. Mas a gente sabe que o montante é esse aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse caso, vamos pensar aqui com as informações que a gente tem da primeira aplicação. Pensando na primeira aplicação, a gente tem o quê? A gente tem que J1 é igual ao capital 1 vezes a taxa de juros vezes o tempo, tá? Referente à primeira aplicação.
Isso tudo dividido por 100. Então, ó, os juros da primeira aplicação a gente vai ter ali. Capital 1 a gente não conhece. A gente vai manter aqui. A taxa de juros da primeira aplicação ali a gente conhece, que é 6%. E o tempo da primeira aplicação a gente também conhece, que é de 5 meses. Tudo isso, ó, dividido por 100. Continuando aqui, ó, J1. 6 vezes 5 é 30, então a gente vai ter aqui, ó, 30 C1 sobre 100. E os juros da primeira aplicação aqui, então, 30 dividido por C1 vai ser 0,3 C1. Tá? Eu vou dividir 30 por 100, aí tem aquela questão da vírgula que anda 2 casas para a esquerda. O montante da primeira aplicação vai ser o que, então? O capital da primeira aplicação mais os juros da primeira aplicação. Então a gente vai ter aqui, ó, que o montante da primeira aplicação é C1 mais os juros da primeira aplicação, que eu sei, ó. Eu acabei de achar aqui. 0,3 C1. Então aqui, ó, o montante da primeira aplicação vai ser igual a 1,3 C1. Tá? É um pouquinho trabalhoso, mas a gente vai chegar lá. Esse aqui é o montante da primeira aplicação. Agora a gente sabe o seguinte, o problema diz que na segunda aplicação foi aplicado o montante da primeira. Na segunda aplicação a gente vai ter uns juros que a gente vai chamar de J2. O capital da segunda aplicação é o montante da primeira. Quem é o montante da primeira? 1,3. Então, ó, 1,3 C1 vezes a taxa de juros da segunda aplicação, que a gente tem ali, ó, 4%, vezes o tempo, que também é de 5 meses. E tudo isso, ó, dividido por 100. Continuando, ó, vamos evoluir aqui. J2 vai ser igual a 1,3 C1 vezes 4 vezes 5. Então a gente vai ter aqui, ó, 1,3 C1 vezes 4 vezes 5 dá 20. Isso tudo também aqui, ó, dividido por 100. J2, o juro da segunda aplicação, vai ser o quê? 1,3 vezes 20, a gente vai ter aqui, ó, 26 C1 dividido por 100. Fazendo essa divisão aqui, ó, a gente tem que o juro da segunda aplicação é de 0,26 C1. Agora a gente precisa descobrir qual é o montante da segunda aplicação. O montante que eu vou chamar aqui de M2 é igual a C2 mais J2. O montante da segunda aplicação a gente tem conhecido aqui, ó, 234. Então a gente vai ter que 234 é igual o capital da segunda aplicação, que a gente tem, que é o próprio 1,3 aqui, ó. 1,3 C1 mais o juro da segunda aplicação, que a gente tem aqui também, ó, 0,26. 0,26 C1. Então aqui, ó, a gente tem uma equação em que a incógnita é igual a C1, que é o que a gente quer descobrir, o capital da primeira aplicação. Então basta a gente juntar tudo aqui, é como uma equação de primeiro grau. A gente junta todos aqui, todos os que são semelhantes, e depois a gente isola a nossa incógnita. 234 vai ser igual a 1,3 mais 0,26 é 1,56 C1. Agora eu quero isolar C1. Então o que eu vou ter? C1 vai ser igual ao quê? Esse 1,6 que está multiplicando, ele vai dividindo para o outro lado. 234 dividido por 1,56. Então, ó, o capital da nossa primeira aplicação, que foi aplicada inicialmente, nessa ocasião aqui, ó, quando eu faço essa divisão, vai ser de R$150. Então, essa questão ela demorou um pouquinho mais, que é um pouco mais elaborado o enunciado dela, mas a gente conseguiu resolver aqui, beleza? Então, fica essa dica aí para vocês. Continuem estudando, continuem fazendo a lista que está lá no grupo do WhatsApp da turma. E qualquer dúvida podem me procurar. Beleza? Quem não é meu aluno, então se inscreva aí no canal, curta o vídeo, compartilhe. E deixe sua dúvida aí também. Deixe seu comentário se ficou alguma dúvida, se ficou legal a resolução. Beleza? Que nós estamos aí para ajudar todos vocês.
Valeu!